Senhor Ives, muito bom. Boa noite. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. De acordo com a conversa que tivemos recentemente lá no Lar dos Velhinhos, propusemos esse requerimento suspendendo o pequeno expediente da Câmara por um período de até 30 minutos, para que o senhor possa fazer as colocações aqui referentes a essa entidade tão importante, não só para o nosso município, mas para a nossa sociedade, que é o Lar dos Velhinhos. Por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, vereador André Bandeira, por esse convite. Eu fico lisonjeado por estar nessa casa. Não é a primeira vez que eu venho. Talvez seja a segunda, terceira vez. Mas dessa vez eu venho para falar sobre o Lar dos Velhinhos. Isso me comove e muito. Por quê? Porque eu tenho uma grande participação do Poder Legislativo na ajuda da entidade. Isso é muito importante. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer ao vereador André Bandeira por essa oportunidade. Ele tem sido um grande amigo nosso na entidade esses últimos tempos, porque, na verdade, eu assumi a presidência do Lar a partir de abril. E, a partir dessa data, ele tem nos ajudado continuamente. E também a vereadora Ana Pavão, que já é colega nossa, antes de ser eleita vereadora, já nos ajudava. Quem nos visitou lá? Vereador Tiago Ribeiro, que também esteve junto com a gente lá, foi tomar um cafezinho, e espero que todos os demais vereadores vão. Trevisan também, que é conhecido, está sempre na rádio lá, falando junto com a gente. E tem uma vereadora aqui que ela não vai lembrar, mas eu vou falar, a Raí. Ela é colega de turma de matemática da minha mulher. Então, não tem esse problema. Então, nós estamos em casa. Isso é muito importante. A tua mulher, por favor. Ana Cristina Matos, Marcondes. Isso, então... Um abraço a ela e eu vou lá visitá-los. Colega de turma de faculdade. Então, isso é muito importante para a gente. Essa coerência junto com a gente, que é aquilo que a gente faz. Eu vou deixar, e passo para o presidente, tá? Para o Rota, o livro do Lar dos Velhinhos, que comemora Jairo Matos, falando sobre a entidade. E eu quero que se fique aqui, faça parte dessa casa, inclusive porque ele foi vereador aqui. Então isso faz parte da história de Piracicaba. Por isso eu faço questão de deixar isso com vocês aqui. Depois entrego. A Ana Pavão vai entregar isso para vocês. Bom, vamos falar um pouco do Lar dos Velhinhos. Por que o vereador André Bandeira nos convidou para vir aqui? O Lar esse ano fez 115 anos. É uma entidade centenária em Piracicaba. Poucas têm esse tempo. Não é para qualquer um. O Lar dos Velhinhos foi fundado em 1906 por Pedro Alexandrino de Almeida, numa área chamada Parque das Jabuticabeiras, que é onde está até hoje. Ali são 154 mil metros quadrados. Então, uma área fabulosa. Então, para que vocês tenham ideia do que é a instituição, eu só vou contar para vocês poucas coisas do que acontece hoje. Nós temos hoje 350 idosos. 205 são dependentes. Os demais residem em chalés e flats. Hoje é considerado pelo governo federal
a primeira instituição de amparo a idoso no Brasil. Piracicaba tem que ficar de boca cheia com relação a isso. Tem que ficar de boca cheia com relação a isso. É uma vitória para a cidade. E é isso que nos move a manter a instituição. O ano de 2020, com a pandemia, nós tivemos, porque isso a gente não pode esconder. Eu sou francamente aberto com relação a isso. Nós tivemos no início da pandemia 29 falecimentos por conta do Covid. De agosto de 2020 a outubro de 2021, somente mais 2 óbitos. Só mais 2 óbitos. Por quê? Foram as medidas que nós assumimos em relação à pandemia. E isso foi importantíssimo. Isso foi importantíssimo. E somente para os senhores terem ideia, nós temos 350 idosos lá. Dos 350, 205 são dependentes. O restante é chalé e flat. Tem gente que acha assim, não, o lar dos velhinhos é coisa de rico. Não, o lar dos velhinhos não é coisa de rico. O lar dos velhinhos foi feito e está no estatuto dele que a prioridade é o carente. E isso é importante para nós. Isso é importante para nós. E vai continuar sendo assim. Por isso que hoje eu vou chamar a atenção de uma coisa que saiu no jornal. Saiu no jornal de... Agora, foi na Tribuna Piracicabana, naquela parte do coisa, dizendo que a SMAD está cancelando convênios com entidades beneficentes. Bom, isso me estranhou. O lar até agora não foi atingido com isso, porque nós temos um convênio com o SMAD, e um belo convênio. A secretária tem nos sido muito sincera e tem nos atendido plenamente naquilo que a gente tem feito, até o senhor prefeito. Nós não podemos abrir mão disso, só que existe um custo, que é isso que nós precisamos ver. Então, eu até estou trazendo aqui, para os senhores terem uma ideia. O Lar dos Velhinhos, no ano de 2020, com a pandemia e tudo, teve uma despesa de 10.200.000. Vocês acreditam uma entidade dessa ter essa despesa? E de janeiro desse ano até outubro, nós tivemos 8 milhões esse ano. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Para bancar o quê? 350 idosos. Então, isso é que é importante e que Piracicaba precisa entender e nos ajudar naquilo que nós temos que fazer. Porque é o idoso que está aí na rua. Bom, veja o banco Unibanco, veja aí o banco, aquela turma toda na rua. Está horroroso. Está horroroso. Agora, por que essa turma não quer ir para o Lar dos Velhinhos? Tem que perguntar. Tem que perguntar. Um idoso hoje, está aqui, ó, o custo de quanto custa para o Lar dos Velhinhos um idoso. Está aqui, eu vou deixar nessa casa esse cálculo aqui, porque eu acho que é importante registrar.
Hoje um idoso custa R$ 3.603. Isso é o custo de um idoso para nós no Lar dos Velhinhos. Desculpe. Então, essas coisas que nós temos que começar a verificar dentro da comunidade, como nós vamos resolver esse problema. Isso é muito importante. Portanto, eu agradeço muito, preciso falar muito, eu agradeço muito essa oportunidade de falar com os senhores vereadores, aqueles que me visitaram, aqueles que querem me visitar. As portas estão abertas, podem verificar no Lar dos Velhinhos, é aberto, as contas estão abertas. Obrigado. Não existe nada escondido com relação à entidade. Está tudo sendo publicado e dito. Porque é a maior instituição do Brasil de amparo a idoso. É a primeira cidade geriátrica do Brasil. E isso, Piracicaba tem que ficar de boca cheia. De boca cheia. Tem que se sentir bem com isso. Tem que se sentir otimamente alegre por conta disso. Porque você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Não vai. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião do Conselho do Idoso. Não mandou. Parou. Onde vai? Conselho do Idoso? Não. Parou. Simplesmente. Acabou. Sei lá quem são as pessoas que estavam lá. Nós fomos lá e não adiantou nada. Então, isso é que não pode. Piracicaba é uma cidade, eu não sou piracicabano, tá? Então, já vou falar para vocês, por isso que eu me sinto muito à vontade. Quem é piracicabano? A minha avó, meu bisavô, é todo mundo piracicabano. Piracicaba é uma cidade que o piracicabano não percebeu ainda. Tem as maiores universidades do Brasil, tem as maiores fontes de cultura do Brasil, e não percebe isso. Tem a maior escola de agronomia do país, e as nossas árvores, nossos jardins, é um desastre. É isso que a gente precisa ver, é isso que a gente precisa entender. Precisamos ver isso. Está faltando força de vontade para trabalhar essa cidade. Essa cidade é fantástica, é conhecida no mundo inteiro. E o piracicabano está jogando fora. E eu não sou piracicabano. Por tradição de família, eu tenho aqui. Claro, eu tenho aqui. Meu bisavô foi prefeito, foi deputado, foi tudo aqui. Meu bisavô. Mas eu nunca fui piracicabano. Eu vim para Piracicaba porque casei com uma piracicabana. Então, é isso que a gente precisa. E hoje, graças a Deus, eu me sinto otimamente bem porque estou lá no Lar dos Velhinhos para ajudar a cidade, para fazer. Vamos trabalhar, vamos cuidar. O que nós não podemos é ter o emperro do agente público. O agente público está emperrando o trabalho. Esse é que é o problema. É muita burocracia. É delegacia do trabalho, é a promotoria do trabalho, é a vigilância sanitária, tal de Sereste.
Não aguenta, ninguém aguenta, nenhuma entidade filantrópica aguenta uma coisa dessa. Não dá. Tem que facilitar. Tem que facilitar. Esse é o grande problema nosso. Nós queremos resolver? Queremos. Temos dificuldade? Temos. Porque quando você pensa, olha, até o mês de outubro agora, eu tive 8 milhões de despesa. Quem paga a conta? Vocês. Vocês que pagam a conta para mim. Porque se vocês não me ajudarem, eu não consigo pagar isso aqui para o idoso. É isso que a gente precisa. Esse é o grande problema nosso. E não é só o Lar dos Velhinhos, não. Qualquer instituição filantrópica, tá? Não particular. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas filantrópica, que é quem tem que ajudar. Aonde vai o pobre? Por Lar dos Velhinhos. O Estatuto do Idoso fala assim: você pode cobrar do idoso no limite de 70% do seu benefício social. E o lar faz isso porque a lei permite. Está no Estatuto do Idoso. Então vou lhe contar. De todos os idosos que nós temos lá, sabe quanto recolhe isso por Lar dos Velhinhos? Em torno de 120 mil por mês. O meu custo mensal é de 800 mil. Como é que eu faço para pagar? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, é nesse ponto que a gente tem que trabalhar e tem que ajudar. E vocês, o povo piracicabano, tem nos ajudado muito. Aonde? É no bazar, é usando o salão de festas. Agora nós alugamos, vou dar até uma coisa nova para vocês, tá? Nós alugamos Monte Alegre, que é uma área do lar, 50 mil metros quadrados, vai ser uma churrascaria, vai pagar aluguel, já está acertado, então é um ponto, está nos ajudando. Nós temos uma colônia de férias na Praia Grande. A colônia de férias até hoje não proporciona nada para o lar. O que nós vamos fazer? Nós vamos terceirizar. Nós vamos terceirizar. Não dá para ficar com isso. Não é função do lar ficar cuidando de colônia de férias. Então nós vamos terceirizar, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Tá? Então são essas coisas que a gente vai fazendo. Tem um hotel agora lá, o Class Hotel. O Class Hotel tem um contrato de 20 anos, e depois de 20 anos o hotel é do Lar dos Velhinhos. Mas não vai ser função nossa ficar com isso. Por quê? Porque o lar não tem a vocação para cuidar de hotel. Então nós vamos refazer o contrato, não tem problema. Quanto eles estão pagando? A partir desse mês, 40 mil. Então é assim que a gente vai sobrevivendo e vai pagando. Lembrem-se, nós temos agora 13º, uma folha de pagamento de novembro para dezembro, temos uma folha de pagamento de dezembro para janeiro, para uma instituição que não tem fonte de renda real. Nós não produzimos nada, nós dependemos de vocês. Cada 100 reais que vocês nos dão, é isso que paga a conta da instituição. Por isso que é importante aquilo que a gente faz. E isso é que é importante. É por isso que a gente briga, que a gente vai atrás, que a gente corre atrás disso. Para aqueles que não me conhecem, então eu vou falar um pouquinho.
Eu já fui presidente do Lar dos Velhinhos de 2000 a 2004. Era outro mundo, era outra época, era diferente. E voltei agora, depois do falecimento de Jairo Matos, a pedido da vice-presidente que assumiu e falou: você pode me ajudar? Eu falei: tudo bem. Aí o que aconteceu? Sobrou para mim, na eleição, assumir novamente. E eu falei: então tá bom, vou assumir, não tem conversa, vamos em frente. E os nobres vereadores aqui, com quem eu já estou mencionando, estão me ajudando e muito, inclusive com emendas parlamentares. Isso para nós é muito importante, porque nós precisamos disso. 800 mil todo mês de despesa não é fácil. 800 mil de despesa, está aqui, ó. Não é fácil. Nós temos 350 idosos, 205 são dependentes, temos 210 funcionários, e isso é o que mexe com toda a estrutura da instituição. Por isso, hoje estou aqui e quero que os senhores, aqueles que não conhecem, que visitem um lar, que vejam aquela estrutura que nós temos lá e que nos ajudem a manter. Por quê? Porque hoje o lar foi feito para o carente. Essa é a ideia. É aquele que não tem fonte de renda. Só que eu, para poder pagar isso, eu preciso ter uma fonte lá atrás. E outra coisa que me preocupou muito e que saiu no jornal hoje da Tribuna Piracicabana, se os senhores viram ou não, no tal do caldeirão político. Bola da vez 1, bola da vez 2, bola da vez 3, dizendo que a Secretaria de Desenvolvimento Social, SMAD, está cortando tudo. O lar não foi atingido ainda com relação a isso, mas eu já estou sabendo que o ano que vem vai ser cortado. Se do Lar dos Velhinhos for cortado esse convênio, são 63 funcionários na rua no dia seguinte, e mais 130 idosos na rua no dia seguinte, porque eu não tenho condição de bancar. Então, hoje, nessa publicação, não está o Lar dos Velhinhos, mas eu já estou adiantando. Por quê? Porque o convênio vence o ano que vem. Vence o ano que vem. A prefeitura está muito preocupada. O prefeito quer ajudar. Ele quer ajudar. Conversei com o Luciano, ele quer ajudar, ele quer ajudar. Só que eles têm um problema, que é o Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas. Tudo bem, tem problema. Tribunal de Contas. Então, vamos conversar, vamos acertar as contas. Vamos acertar as contas, não tem problema. Pagamento de água, nós estamos pagando água agora. Nunca pagamos água, estamos pagando água agora. Então, não é esse o problema. Estamos acertando? Estamos acertando. Não estamos negando? Não, não estamos negando. Agora, a conversa tem que ser franca, aberta. E vocês, Poder Legislativo, têm o poder de nos ajudar. É isso que nós queremos. As contas estão abertas. É só ir lá, a gente vai mostrar qual é a dificuldade. Está aqui a dificuldade. Está aqui. Não tem problema. Não tem problema. A instituição agora mudou. Eu acho que
Algumas pessoas não gostavam muito de Jairo Matos, era o jeitão dele, certo? Mas isso faleceu, mudou. Hoje é outra coisa, é outra instituição, é outro tipo de visão que a gente tem. E graças a Deus eu tenho uma visão muito empresarial, que é o meu jeito, muito empresarial. Minha vida toda foi assim. Sou economista, sou formado em Direito, dei aula há muito tempo na faculdade, dei aula de matemática, dei aula de Direito, dei aula de... Mas tudo bem. Alguns me conhecem aí, sabem exatamente disso daí. O que eu quero é que entendam que agora é um empreendimento empresarial. E mais. Então veja. O que está acontecendo? O lar tem uma área de 154 mil metros quadrados. Existe uma área lá de 40 mil metros quadrados que nunca foi usada. Agora existe um empresário em São Paulo, que nós fizemos um negócio com ele, chama-se Philip Young, que é urbanista, que está vendendo a área do lar para empresários. Então nós já temos 3 grandes empresas interessadas em fazer negócio nessa área. Nós temos 3. Então é isso que nós vamos fazer, nessa área de 40 mil metros quadrados, que é aquela área que dá para Renato Wagner. Vamos fazer? Vamos fazer. A área de Monte Alegre. A área de Monte Alegre vai virar uma churrascaria. É um grupo, são 3 empresários fortíssimos em São Paulo, que estão trabalhando com isso e já estão mexendo na área. Então está lá. O que vai ser lá? Churrascaria. Beleza, tem problema. Problema deles, eles que vão acertar. E depois nós temos que acertar a colônia de férias na Praia Grande, que são mais 30 mil metros quadrados. Porque lá nós não temos muito jeito, lá nós temos que acertar realmente, porque não podemos abrir mão. Porque aquilo, se abrir mão, volta para o estado de São Paulo. Então nós temos que acertar isso daí, não tem jeito. Então, são essas áreas. Nós temos uma área aqui, o posto Tiger, do lado tem um posto lá, o pessoal que aluga de caminhões, é do lar, paga aluguel, isso nos ajuda, sempre. Então, a administração está totalmente aberta. Qualquer pessoa, qualquer piracicabano que quiser conversar comigo, é só chegar lá que vai conversar comigo. A porta está aberta. Não existe nada escondido. Tudo aberto ao máximo possível. E isso eu faço questão exatamente por quê? Porque eu tenho ajuda. André Bandeira me levou 3 cadeiras de roda lá. Ó, vamos pegar a chapinha e tal. Tá levando chapinha, nós estamos pegando chapinha para dar para ele. Não tem problema. Ana Pavão tá direto lá. Emenda parlamentar, já conseguiu para nós, emenda parlamentar. Tá lá, tá aprovada, tá tudo certo. Agora precisa da liberação de dinheiro. Porque nós precisamos disso, não tem outro jeito. A deputada Bebel teve comigo no Lar dos Velhinhos e aconteceu uma coisa muito interessante. Nós sentamos na cantina, que é um lugar duro, 5 horas da tarde, e ela perguntou para mim: como é que faz aqui, como é que funciona tal, né, problema de alimentação? Então eu vou contar para vocês. O problema de alimentação no lar é assim. Quem vive nos pavilhões, eu não gosto de falar de pavilhão, eu estou mudando o nome para residencial, porque pavilhão para mim dá a impressão que você está preso.
Detesto esse nome, pavilhão. Pavilhão para mim é coisa de... Desculpe. O senhor Eu vou conclui, parar senhor de falar, Idris. eu vou parar de falar, mas é rapidinho, por favor. E ela conversando comigo, ela virou e perguntou, mas como é que eu falei assim, não, quem está no pavilhão recebe 6 refeições por dia. Ela virou para mim e falou assim, está melhor do que o governo Lula. Ela falou assim para mim. Então, esse é o Lar dos Velhinhos. Esse é o Lar dos Velhinhos. Por isso, senhores, muito obrigado por estar aqui com vocês. Fico muito feliz, vereador André Bandeira. Aqueles que quiserem qualquer dado, informação, eu estou no lar todos os dias, seja de manhã, seja à tarde. Estejam à vontade para estar comigo lá. Fico muito feliz em estar nessa casa aqui. Agradeço aos nobres vereadores pela gentileza e por ter a paciência de escutar com relação ao Lar dos Velhinhos, que completou 115 anos. Isso é de Piracicaba, não é meu, tá? É de Piracicaba. Isso é que é muito importante. Muito obrigado.